Boa noite, eu sou o professor Anderson, vou dar pesquisa operacional de semestre com vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou formado em Física pela Unesp de Guaratinguetá. Tem um DR aí na frente entre o professor e o Anderson, porque eu fiz mestrado e doutorado no INPE. Eu sou mestre em Geofísica Espacial e sou doutor em Ciências Atmosféricas. Nossa, muito chique. Depois, se vocês quiserem, qualquer dia, a gente perde uma aula só falando sobre isso. Se vocês quiserem perder uma aula, é só perguntar sobre raios, que o meu doutorado é sobre raios. Nossa, legal. Eu adoro. Tá, beleza, professor. Boa noite. Boa noite. Ô, William, chegou, beleza. Vou colocar em áudio e vídeo para todo o Brasil. Então, nossa empresa é uma empresa gigante, tá? É a Cogna Educação, comandada pelo senhor Roberto Galingo. Daí, da Cogna, a gente vem, um braço da Cogna é a Croton, tá? E aí, o presidente desculpa, o diretor-presidente é o Roberto Valério, é aquele cara aqui também. E depois da Croton, da Croton, a gente vem para Anhanguera, que é uma perna da Croton, tá? Nossa empresa, ela é gigante, então ela tem muita estrutura. Uma coisa que eu gosto de perdão. Uma coisa que eu gosto de elogiar em Anhanguera, que ela é uma empresa muito grande. Então, isso garante muita confiabilidade e muita confiança em vocês. Que é uma empresa que vocês têm certeza que vai começar e terminar vocês podem começar e terminar o curso e não vai ter nenhum problema. Algumas empresas, principalmente da área de ensino, estão mal das pernas, tá? O pessoal que tá pensando em fechar, mas acreditem, em Anhanguera não pensa em fechar, pensa só em estender aumentar o número do leque aqui de empresas e aumentar o número de alunos, né? Eu não sei se vocês conhecem, eu gosto, tá? É um aplicativo para Android e iPhone, que é o Saber, né? Lá você tem os livros das aulas, né? Então, por exemplo, se for lá em pesquisa operacional, você vai achar o livro que a gente vai acompanhar aqui, que vai seguir e tal. É interessante, dá para baixar. É muito legal. Eu sugiro que vocês tenham esse aplicativo, né? Para quem tiver espaço sobrando. Então, eu espero que todos já tenham acesso ao AVA, né? Aqui, infelizmente, quando eu fiz essa aula, eu não tinha acesso ao AVA da matéria de vocês. Então, eu peguei um de termodinâmica, que também é uma matéria muito legal. Quem fez comigo gostou, eu acho. Não perguntei, né? Poxa, podia ter perguntado. É uma matéria muito legal. E aí, vocês têm, né, lá sempre o padrãozão, né? Entra lá em pesquisa operacional, vai ter o livro didático. Você tem a versão impressão, sugiro que vocês imprimam para dar uma lida antes da aula, que nossas aulas vão ser sempre baseadas no livro didático. Eu trago algumas coisinhas diferentes. Boa noite, professor. Já foi. Eu trago algumas coisinhas diferentes às vezes, mas vai ser baseado no livro. Segunda-feira teve um aluno que reclamou, falou para mim, pô, professor, é meio engessado esse do livro. Eu acho interessante, tá? Por um lado, ele é um pouco engessado, mas por outro, o professor tem um guia, tem um roteiro, né? Um caminho, ele não se perde. E a matéria que você tem aqui em Pindamonhangaba, você pode ter lá no Mato Grosso, no Manaus, onde você for. Ó, tem as unidades, né? Normalmente são 4 unidades, tal, isso vocês já sabem. Tem gente do último semestre que vai se formar. E a minha dica de ouro sempre, gente, no AVA, acesse o AVA, pelo menos acesse a minha matéria, pelo menos uma vez por semana, por favor. E não deixem
nenhuma aula com símbolo vermelhinho. Então, hoje nós estamos fazendo a unidade 1, sessão 1. Então, vai lá no pré-aula, tem os exercíciozinhos. É o mesmo papo, hein? Boa noite, Amanda. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Obrigada. Então, eu estou dando a introdução, né? Porque hoje é a nossa primeira aula. E aí eu sugiro que, por exemplo, vocês façam, ó, tem a unidade 1, tem a pré-aula, tem aqueles exercíciozinhos. Professor, eu não tenho tempo. Cara, você pode fazer, eu vi hoje, parece que pode fazer 2 vezes. A primeira vez chuta, coloca tudo A, mas não deixa vermelhinho, não. Depois, se você tiver um tempo, você faz melhor, tal, acerta, porque só o fato de você fazer, você já ganha ponto, tá? Se acertar tudo, ganha mais, mas se fizer, já ganha ponto. Aí na aula, eu vou postar hoje, terminando a aula, eu vou postar o PowerPoint e tal, então dá uma olhadinha, tal, para não deixar nada vermelho. Eu sei, aconteceu o semestre passado, o pessoal abria e continuava vermelhinho. Tem uns probleminhas, né? Nosso sistema é muito bom, mas ele não é perfeito. Ah, acredito que eu falei isso. Né? Então, tenta não deixar nada no vermelhinho, porque aí vocês ganham ponto. E aí depois não precisa, no final do semestre, ficar: professor, me dá 10 pontos, me dá 100 pontos aí, poxa, quebra o galho, né? Teve um aluno que teve a cara de pau de me pedir 5.000 pontos, gente. Acredita? No final do semestre. Acontece. Eu achava que não acontecia, mas isso acontece. Incrível. 5.000 pontos. Uma outra coisa que eu gosto de falar todo começo de semestre, então quem já teve aula comigo vai falar assim, pô, de novo, você está fazendo a mesma coisa. Se bobear é os mesmos slides. Olha, gente, tem a biblioteca virtual, consultem a biblioteca virtual. Na biblioteca virtual tem essas 2 bibliotecas virtuais que são muito boas. Então, tem a minha biblioteca é melhor, né, maior, mas tem a biblioteca virtual 3.0, tá? A minha biblioteca tem os livros, a maioria dos livros de universidades estão lá em formato virtual, né? Você consegue ver página a página, o livro. Eu uso, às vezes, para consultar outras coisas, porque tem muita coisa legal. O Biblioteca Virtual 3.0 também tem alguns livros que tem nos dois, né? Eu lembro que de uma época que eu dei aula na Anhanguera, em outra unidade, eu usava o Biblioteca Virtual para dar aula de física e eu comprei, na época, né, a Biblioteca Virtual ele vendia, então você comprava páginas para impressão, então você conseguia imprimir as páginas, nossa, era muito legal. E aí então, no caso aqui, vamos na minha biblioteca, clica aqui, acesso ao portal, você tem que estar logado, ó, Anderson Barreira Salles, normalmente é o CPF, a senha é o CPF também. Aí você acessa o portal e vai lá, faz uma pesquisinha e acha o livro que você quiser. Se quiser, os nossos livros de pesquisa operacional estão lá. Outra coisa que eu gosto de falar, eu não gosto de falar muito pessoal do final de semestre, mas para vocês, gente, vocês já teriam que ter Canal Conecta, seu currículo lá, cadastrado, belezinha. Sugiro também, a sugestão é uma vez por mês entrar lá, fazer uma pesquisa, ver se acha estágio, já começar a se portar como, no caso, são 2 turmas aqui, né? Administração e engenharia. Então, já procurar vaga na área, já tentar estágio, já correr, porque quando eu vou dar uma notícia que não é muito boa para vocês. Quando vocês se formarem, não é garantido ter emprego. Vocês vão ter que correr, vão ter que ralar. Então, comecem desde já. Quanto antes vocês começarem, mais tranquilo vai ser a transição no final da graduação, né? Aqui eu fiz um teste, né? Coloquei, ó, estágio, engenharia, no estado de São Paulo, não coloquei nenhuma cidade e coloquei só no período da manhã, né? Porque vocês estão à noite e tal, tem a tarde para descansar, dá umas 3. Ó, apareceu várias vagas, eu marquei essas 2 que eu achei interessante, de estagiário, e agora,
com a pandemia, né, com o novo normal, nós temos home office, até estágio em home office, tá? Então já é interessante já buscar uma coisa, mesmo que seja no Tocantins, em Palmas, né, o estágio, mas é home office, de repente vocês conseguem de Pinda fazer estágio lá em Palmas, né? Fazer uma videoconferência e tal. Então, o mundo está ficando cada vez menor, tá? De repente consegue até se a pessoa for descolada mesmo, existem estágios até fora do Brasil. O problema é que aí você precisa ter a língua, né? Se for para a Alemanha, para saber alemão, se for para a Inglaterra, Estados Unidos, inglês, Canadá, inglês, né? Outros, espanhol, tem que ter. Então, é uma outra sugestão, né? É bom ter uma segunda língua, tá, gente? Não se contentem com o nosso português. Apesar de que nem o português, às vezes, direito. Até eu falo errado. Então, vamos lá. Show. E conecta. Outra sugestão, gente. Central de relacionamento do aluno. Às vezes a gente enche o saco do coordenador e às vezes o coordenador não tem condições, não tem ferramentas de ajudar. Eu sugiro, minha sugestão é, antes de falar qualquer coisa com o coordenador, liga no CRA, até o telefone aqui, atendimento de segunda a sexta, das 9 às 9, tá? Horário de Brasília. Liga lá, abre um chamado, aí depois anota o chamado. Com esse chamado, se não for atendido, eles têm um período, pergunta para o cara, né, também, eles têm um período para atender. Se não atender aí, com o chamado, vocês correm atrás do coordenador, que aí já é uma coisa que já está tratada, entendeu? Aí o coordenador só vai cobrar. Muito mais fácil. Então, vai ficar aqui, eu sugiro isso para vocês. Nós temos avaliação. Isso que todo mundo sabe, né? Temos a B1, a B2, temos as avaliações formativas, as atividades virtuais, as atividades transversais, temos cursos complementares, cursos livres, estudo dirigido e desafio nota máxima. E o desafio nota máxima? Vamos falar um pouquinho de cada. Então, tem dois tipos de matéria. Eu não sei se nós somos nível 1, nível 2. Quando eu descobrir, eu passo para vocês, tá? Mas basicamente é a mesma coisa, só que o nível 1, você consegue atingir até 14 mil pontos, nível 2 até 12 mil pontos. Mas, normalmente, ele é limitado em 10 mil pontos, que aí você tira a parte dos 1.000 e vai sair a sua nota, né? Então, se você tirar 12 mil, sua nota vai ser 10, não vai ser 12. Se você tirar 14 mil na nível 1, não vai ser 14, vai ser 10. Né? Critério de frequência, mínimo de 75 de frequência na disciplina. Professor, mas de estar online, como é que vocês vão controlar a frequência da disciplina? Gente, vamos controlar a frequência, né? Em online. Essa é uma grande vantagem da aula online, porque na presencial vai ter aquela chamadinha. Agora eu não sei se nem agora tem que assinar ou se eu tenho que fazer chamada. Eu lembro que antigamente eu tinha que fazer chamada. Nossa, era uma atividade a mais para o professor. Tinha que fazer chamada, tinha que lançar faltas, tal, no AVA. Então, até nível 1, nível 2, mínimo 1.500, mínimo 2.500 avaliações oficiais. Temos 2.500 de avaliação formativa, né? Atividades virtuais, 3.000 e 1.000. E atividades transversais, 3.500. Professor, o que é cada matéria? Bem, 5.000 é a B1 mais B2, tá? Normalmente é 2.500, tá? O mínimo é 2.500 para passar. Então, a primeira, a B1 é 1.000 e a B2 vale 4.000, né? A avaliação formativa é aquilo que eu falei para vocês, dos Vzinhos lá, dos vermelhinhos lá, conta como nota e também... não, esse é o formativo. Os virtuais são os exercícios que eu vou passar para vocês, né? E aí eu tenho que passar, tem
vocês vão ver, né, aí eu vou passar várias atividades para a gente ter essas notas. E tem as atividades transversais, que é fazer trilha, fazer o desafio de nota máxima, que não está no ar, vocês viram? Se vocês entrarem no grupo, parece que tem a data que vai entrar o desafio nota máxima, a semana, tá? Cursos complementares, tudo dirigido, e o desafio nota máxima. Ah, os cursos livres. Aí, gente, uma coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, se você fizer trilha, estudo dirigido, vocês vão pegar o diplominha, tá? Tem que terminar o curso, tem que terminar a atividade. Ele sai um certificado. Além de você ganhar esse certificado, você tem que ir na Secretaria Digital, entrar em serviços acadêmicos e entregar a atividade complementar, tá? Para que conte, porque aí alguém lá da Anhanguera vai acreditar esses pontos para atividade transversal, tá? Eu acho isso muito importante, porque com 3.500, gente, o pessoal falou que é gamificação, então é como se fosse um joguinho, faz os pontos, que daí chega na hora da prova, vocês ficam muito tranquilos, tá? Meu índice de reprovação é 1%. Semestre passado eu falei, putz, com essas aulas online eu vou chegar no 100%, eu vou chegar no 0%, vou conseguir não reprovar ninguém. E teve uma aluna que conseguiu reprovar. Ela conseguiu, não fez nada, não entregou nada. Ficou com 0, né? Então aí não tem jeito, aí não tem como recuperar. Atividades virtuais, já falei, pré, pós-aula. No final de cada unidade também tem uma avaliação. Nós temos a segunda chamada, eu vou mostrar a data aí. A data da segunda chamada normalmente é uma semana depois da B2, tá? E aí, se você tiver faltando a oficial 1, a B1, então ela vai valer 1.000 pontos. Se você tiver faltando a B2 ou as duas, aí vai valer 4.000 pontos, que vai substituir a B2, tá bom? Segunda chamada. Aqui, ó, esse é o mais importante dessas informações, tá, gente? Por favor, olha, esse é o nosso calendário. Então, hoje é quinta-feira, 19 de agosto, estamos na semana 1, unidade 1, S1, então já temos a nossa primeira aula, tá? Vai passar muito rápido, tenho certeza, tá? Já temos a nossa B1 programada aqui para o dia 30 de setembro. Depois temos a semana de palestra, que vocês não me veem, mas veem eu trabalhar. Se vocês me virem, vão ver eu trabalhando, porque tem que corrigir a B1, corrigir todas as atividades, lançar as atividades, algumas já devem estar lançadas, inclusive. Então, essa semana é uma semana de trabalho. Aí começamos o segundo bimestre e já tem a prova B2. Então, são 13 encontros. Passa muito rápido. Não temos nenhum feriado na quinta-feira. Uhul, beleza, muitas aulas. Isso quer dizer que conseguimos diluir isso, essas atividades. Gente, muito rápido, passa muito rápido. Vocês vão ver assim, falam assim, pô, professor, acabou. Um abraço. Já começamos a aula, sessão 1, né? Introdução à pesquisa operacional. Você pulou, né? Até aqui, ó. Ó, que belezinha. Então, nós temos o início da pesquisa operacional com a Revolução Industrial, né? Quem impulsionou a pesquisa inicialmente foi a Revolução Industrial, né? Que houve o crescimento da complexidade, né? Começou a surgir fábricas. Não tinha fábrica antes, professor? Tinha, mas eram fábricas pequenas, eram artesanais, né? Precisa decorar isso, professor? Dá licença, né? Tomar banho. Precisa saber as datas, ó. Não precisa, gente. Então, aí foi aumentando a complexidade. Eita! Ué, cadê o outro slide? Ué.
Vai lá, né? É que é o seguinte, eu estou usando o PowerPoint 365. Só que para fazer a apresentação eu não gosto desse PowerPoint. Eu sou da velha guarda, eu uso o PowerPoint 2003. Aí eu faço tudo no 2003, aí depois eu jogo para cá, né? Abro com 2000, do 365. Aí dá essas encrencas, né? Mas a origem da pesquisa operacional foi na Segunda Guerra, né? A Segunda Guerra foi de 1939 a 1945. Gente, eu não sei de cor esses números, então, por favor, né? O importante é que surgiu na Segunda Guerra. Pô, professor, isso vai cair na prova? Não cai, né, gente? Eu sou da área de exatas, por favor. Vou querer saber número, mandar vocês fazerem conta, aí sim, aí manda ver. O ambiente de guerra favoreceu, né? Porque o soldado ele não podia levar um quilo não, desculpa, uma tonelada de bala. Ele tinha que levar a quantidade que ele fosse usar. E aí? Quanto que um soldado usa de bala numa guerra? Né? Não sei. Quantas balas ele precisa colocar lá no rifle dele para acabar e depois ter que pegar mais e colocar. Eu lembro que eu vi um filme que era assim, os caras, eram os russos, né? Eles davam uma espingarda e 5 balas pro primeiro cara. Aí o segundo eles davam nada. Aí fala assim, ó, quando o cara cair, você pega a arma dele, pega as balas que você vai achar. Se você vê alguma bala, você pega. E aí você põe na bala, põe na arma e sai correndo, sai para cima. Porque eles não tinham muitas balas. Mas eu acho que, né? E aí surgiu, né, nessa necessidade de quanto que tem que produzir e tal. Então eu preciso ter uma organização. Então aí foi quando surgiram, principalmente nos Estados Unidos, a necessidade da pesquisa operacional. E o primeiro método foi o Simplex, que é um algoritmo de otimização, né, que a gente usa até hoje, tá? Ele foi desenvolvido por George B. Dantzig na década de 40, né? Foi trabalhar com o Pentágono, nos Estados Unidos, né? E foi o marco da pesquisa operacional. Então ele é considerado o pai da programação linear. Ah, chique. Oh, gostei. Deu certo. Terminando a guerra, né? Então a pesquisa operacional ela foi difundida para as empresas, as indústrias, né? Eu não sei se vocês viram lá o Ford contra. O nome do filme é Ford contra GM, eu acho. Ford contra Ferrari. Eu não lembro o nome do filme, era Ford contra alguma coisa. E aí ele conta a história, né, da Ford e nesse período da Segunda Guerra, a empresa ela parou de fabricar carro para fabricar armamento bélico, né? Claro que eles fizeram principalmente canhão, né? Adaptaram o carrinho deles lá, o Ford T, para ser um equipamento de guerra. Mas essas indústrias como é que é? Eram chamadas pelo governo, né, para produzirem armas. Indústrias que produziam outras coisas, né? Então, depois que elas pararam de produzir, aí, pô, você estava usando o método de pesquisa operacional. Então, pô, vamos usar aqui também na nossa produção, para melhorar a nossa produção, aumentar nosso lucro, né? Então, a partir de 1950, essa parte de pesquisa operacional foi difundida para o resto do mundo, o resto das outras empresas, né? Depois nós tivemos uma outra revolução, que é a revolução computacional. O problema da pesquisa operacional é que ela precisava de conta, né? Muita conta, né? A gente vai fazer um teste hoje, eu mostro para vocês. Tem um exercício que eu preparei, chique. Esse cai na prova, tá? Não sei como eu vou fazer para cair na prova, mas vai cair na prova de algum jeito. Então, porque qual é o método? Eu monto um modelo, tá? Eu monto um modelo da minha produção, crio parâmetros, né? E aí eu vou mexendo parâmetro a parâmetro até atingir uma solução ideal, tá?
eu posso fazer isso manualmente ou posso fazer isso automaticamente. Quando eu faço automaticamente, eu preciso de computação, né? Ou de alguém fazendo continha. Diz que a bomba nuclear lá que foi lançada no Japão, Hiroshima e Nagasaki, foi a partir do projeto Manhattan, né? E o projeto Manhattan era conduzido por físicos, só que eles tinham contas absurdas para fazer. E aí eles tinham pessoas como é que chama? Pessoas que faziam as contas, tá? Então era tipo assim, como se o físico fosse o engenheiro e os caras que faziam as contas fossem o técnico, entendeu? Aí os engenheiros falavam, ou os físicos falavam assim, ó, faz essas contas aqui. Aí o cara ia lá, ia fazendo papel, porque não tinha calculadora, não tinha nada, ia fazendo papel as contas e chegava com o resultado, né? Então era uma coisa que demorou um tempo, né? E aí, com a revolução computacional, né, ampliou o uso da pesquisa operacional. Ah, fácil, hein, professor? O Jumbo. Nossa, a aula vai acabar rapidinho, tipo assim. Tem que andar muito rápido. Logo em seguida, outras contribuições surgiram como teoria das filas. Putz, teoria das filas é muito legal, gente. Nossa, eu dei aula disso, teoria de filas. É basicamente o que o pessoal usa em engenharia dos transportes, tá? Para eu calcular tempo de semáforo, por exemplo, né, para não ter engarrafamento, ou largura das pistas, tamanho de tela de computador. Tem tudo isso na teoria das filas. E aí, até, né, essas teorias foram desenvolvidas até o final da década de 50. Mastigadinho. Atualmente, atualmente foi intensificado, né? E os softwares ficaram muito mais fáceis, né? Inclusive, o Excel, ele tem o Solver, que a gente vai trabalhar com ele nas próximas aulas. Hoje eu espero dar uma pequena amostra para vocês do Solver, tá? Existem outros programas, eu gosto de usar o MATLAB, estão no Brasil, né? O MATLAB, tá? A pesquisa operacional ela foi ampliada, né, com a inteligência artificial, a inteligência inteligência artificial, né? Ela está sendo ampliada e está sendo lançada para níveis mais globais, né? E eu gosto de citar o caso do Facebook, né? Que criou eles têm testes de inteligência artificial, né? Eles trabalham com inteligência artificial em laboratório, né? E aí eles criaram duas inteligências artificiais e botaram elas para conversar, para interagir entre elas, tá? E aí largaram lá, né? Tipo, dois computadores conversando um com o outro. Até que uma hora eles desligaram os dois computadores. Essa é a famosa. Por que desligaram, professor? Porque os computadores eles começaram a conversar numa língua que só eles entendiam. Entendeu? Só eles entendiam, ninguém mais. Então eles estavam conversando entre eles lá, estavam interagindo, e ninguém sabia o que as inteligências artificiais estavam conversando, né? Então, opa, não, fugiu da minha área. Eu vi um documentário então, essa brincadeira de inteligência artificial é muito usada pelo Mark Zuckerberg no Facebook. E aí eles têm uma briga com o Elon Musk, que usa a inteligência artificial nos carros dele, na Tesla, né? Só que ele tem uma outra finalidade. Ele usa para você... A finalidade da inteligência artificial para o Elon Musk é que ele tem que servir a humanidade, né? Então tem que ser o melhor possível. E já o Mark Zuckerberg, não. A inteligência artificial tem que gerar o maior lucro para a minha empresa, não importa como. Entendeu? Lucro a qualquer preço. E aí tem uma briguinha entre os dois. Então
Uma rixa, né? Quem vencerá? Não sei. Opa. Ô, gente, legal. Então, eu vou querer, né? Mas então a gente vai trabalhar esse semestre nessa matéria para tentar. Eu vou trazer vários problemas. A gente vai trazer, eu espero trazer um a cada encontro, problemas para vocês tentarem imaginar uma solução, tá? Eu acho que a pesquisa operacional mais importante é isso, tá? É você tentar visualizar o problema. Porque dependendo de como você visualiza o problema, complexo, simples, como for, você vai ter uma solução. Você vai conseguir, você vai achar atrás das variáveis, né, as ferramentinhas, né, e vai tentar achar uma solução. E isso é muito usado na área de finanças, tá, gente? Bem, então essa é a ideia da nossa aula, essa introdução, né? E a ideia da aula, da matéria é exatamente essa. Fazer com que vocês consigam, a partir de um problema, modelar este problema, criar variáveis que possam alterar este problema e simular eles para que possa achar solução, tá? Então, se você conseguir pescar isso, pô, vou me dar por satisfeito, tá? Porque aí, com certeza, você vai conseguir fazer isso na sua empresa. Por exemplo, eu quando trabalhava em uma indústria de telefonia, eles me deram um problema, que era o seguinte, talvez eu vou colocar isso talvez, é o seguinte, eles precisavam saber estimar quanto tempo cada operação tomava dos operários, tá? Então eu podia produzir desde um parafuso até uma central telefônica inteira, tá? Com diversos parafusos e componentes. E aí eu precisava criar uma estatística disso. Eu criei um programa, criei até no Axis, foi muito legal. Putz, gente, vocês não acreditam, era tudo chutado, né? Era tudo, os valores eram todos chutados e conforme eu ia tendo a resposta do operador, porque eu chutava um tempo, e aí o operador trazia um outro valor. E aí eu ia ajustando o meu programa. Olha que interessante. Mas o importante é que é o seguinte, o que eu achei muito legal é que o meu chefe falou, você não precisa acertar, Anderson. E também não precisa ocupar o operador todo o tempo, tá? A gente sabe que ele vai ficar um período ocioso, mas tudo bem. É só para quê? Porque eu consiga, no meu sistema, no caso, essa empresa usava o SAP, para que eu consiga, no meu sistema, colocar um valor para a mão de obra. Então, de repente, o valor que eu estimava era o valor que ia ser o custo do equipamento, da venda, né? Então, por exemplo, se eu colocasse que o parafuso levava meia hora para ser produzido e embalado e mandado, então ia ser meia hora de mão de obra. Isso teria um valor que iria ser agregado ao equipamento. E então é isso que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Esse é o problema que vocês vão resolver quando vocês estiverem em campo, né? Trabalhando. Pô, eu preciso estimar um valor para que eu possa imaginar quanto que isso vai me custar, qual é o custo disso. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma pesquisa operacional para tomar a decisão, para o valor, para decidir o valor. De repente, eu estou fazendo um produto, eu estou fazendo 10 produtos, mas eu sei que um deles não me tem retorno, não tem retorno. Pô, então para que eu vou produzir? Eu tiro ele, aumento o lucro da empresa e, pô, quem que vai ser o felizardo? Quem vai ganhar os louros
é quem fez isso. Então, às vezes é fundamental, né, no processo de decisão, você saber modelar e saber fazer a pesquisa operacional direitinho. Ok? Vai, meu filho. Tela em branco. Então, ó, professor, mas é só na empresa que eu posso fazer isso? Não, meu querido, você pode tomar decisão na sua vida pessoal também. Importante, gente. Importantíssimo isso. De repente, eu quero fazer uma coisa que eu acho que tinha que ser feito nas escolas de ensino médio, ensino básico, antes de tudo. As pessoas tinham que saber gerenciar o seu próprio dinheiro, fazer sua vida financeira. E aí, como é que você faz isso? Opa, faço uma pesquisa operacional, gente. Faço uma avaliação do que eu gasto, do que eu ganho, do que eu recebo, e aquilo lá, vou modelar, colocar minhas chavinhas, tentar descobrir, nesse mês eu gastei muito nisso, gastei muito naquilo, vou tentar reduzir, sobra um dinheirinho. Opa, existem aplicações, eu faço uma aplicação aqui, outra ali, de repente esse dinheiro vai gerar mais dinheiro e vai fazer uma bola de neve, eu vou acabar ficando... Ah, quem me conhece sabe, eu tenho um programinha no MATLAB lá, que eu estou tentando simular uma forma de acertar os 15 números da Loto Fácil, tá? Agora os caras sacanearam comigo, porque o meu programa leva quase um dia para fazer uma simulação. Só que quase todo dia tem sorteio. E aí eu tô correndo atrás do meu rabo por enquanto. Tá difícil. Mas quem sabe, se eu conseguir simular corretamente, em vez de acertar os 15 números, eu consigo acertar 14. O máximo que eu consegui nas minhas simulações foi 13 números, tá? Mas eu vou chegar lá e quem sabe, tiro um dinheirinho em cima da pesquisa operacional, né? Tá? Posso fazer isso nas empresas, na empresa que eu estiver trabalhando também, e e as nações, né? O país vive de pesquisa operacional, né? Para você tomar a melhor decisão. Ainda mais agora, nesse momento de pandemia, de incertezas, né? Então, quanto melhor for a simulação, melhor vai ser o resultado, né? A decisão vai ser mais próxima do resultado. Não que seja correto, né? Não que seja em cima, mas mais próximo possível. Então vamos lá, resumindo, né? A pesquisa operacional é uma ferramenta que é um ramo da ciência e busca desenvolver modelos para ajudar as organizações e indivíduos em seus processos de decisão, né? É importante. Para que eu preciso fazer a pesquisa? Para que eu preciso modelar os números da Loto Fácil, gente? Porque vai chegar uma hora que eu vou acertar. Opa, se eu conseguir acertar, decisão certa, faço cartãozinho lá e tem um retorno financeiro, né? De repente, eu tenho, para vocês que são jovens, eu tenho dois pretendentes. Vamos na vida, né? Tem dois pretendentes. Eu tenho uma pessoa que tem uma certa condição financeira e eu tenho um outro pretendente que é bem pobre, mas eu sei que ele é trabalhador, enquanto o outro que tem uma condição financeira razoável gosta de ficar no videogame. O que eu vou decidir? Qual dos dois eu vou decidir? Não sei, eu faço uma modelagem e vejo, bem, meu futuro parece que, né? E aí eu faço a escolha. Não quer dizer que essa escolha vai ser para sempre. Eu posso fazer alterações e ajustes, né? A gente vai pegar o PDCA, né? Plan do Et... Esqueci o... Plan do Et e o C. Check, action. Check. Então, e aí obrigado. E aí é assim que nós vamos trabalhando, tá? Para tomar na vida, na empresa, o que vocês aprendem e na nossa comunidade também, né? Sempre querendo... Então, vamos lá.
é justamente essa visão sistêmica, né, essa visão global, né, que permite a decisão de um entendimento macro do problema e alinhar a tomada de decisão utilizando pesquisa operacional com estratégia na empresa. Assim, atualmente, faz parte do enfoque da pesquisa operacional um cuidado para se assegurar a compreensão mais profunda, né, um diagnóstico assertivo, mais preciso, quanto mais complexo, né, do cenário no qual o problema se encontra, possibilitando um melhor reconhecimento dos elementos internos à organização e sua interação com o ambiente externo. Gente, hoje em dia, pessoal, as pessoas, eu vi uma entrevista, eu achei meio estranho, mas eu vi uma entrevista do Elon Musk falando que não se precisa de, ele não para você ser milionário, você não precisa ter faculdade. Mas ele fala, por outro lado, todos que trabalham para mim têm faculdade. Tem faculdade em Harvard, né, que é a melhor faculdade do mundo. Já por outro lado, a Google não. A Google fala que o importante é ter habilidades, né? Eu acho que isso conta como habilidade, né? Você saber modelar, você saber ter aquele entendimento macro. E é isso que nós vamos treinar aqui. Eu espero treinar com vocês, tá? Se eu estiver fugindo, por favor, me tragam aí. Aí, há uma coisa que eu não acho interessante, mas tudo bem, né? Vamos ver alguns casos, né? Vamos fazer um estudo de casos. Tem a Protecting Gambler, Protecting Gambler. Ela é que faz shampoo, né? Shampoo de sabonete. Tem vários. É dona de várias empresas da área de higiene pessoal e de limpeza, né? Ela utilizou pesquisa operacional, sistema de produção na distribuição, economizando mais de 200 milhões de dólares. A GM aplicou os conceitos para otimizar a eficiência de suas linhas produtivas e também gerou uma economia anual de 90 milhões de dólares, né? Eu lembro que um colega meu falou que na Embraer ele cuidava disso, um plano de melhorias. Então, os operários, os funcionários faziam sugestões de melhoria no seu departamento, ele fazia uma análise, fazia o cálculo do custo, e se implantasse e tivesse economia, o funcionário ganhava, acho que 1% ou 1% do lucro da empresa, do lucro na melhoria da atividade. Eles tinham gente que ganhava muita grana nisso. A United Airlines aplicou os conceitos de pesquisa operacional para ajustar os turnos de trabalho, conseguiu uma economia anual de 6 milhões de dólares. Né? Economizou azeitona lá na comida e ganhou também. A Continental Airlines aplicou os conceitos de pesquisa operacional para realocar tripulantes nas diferentes horários de voos e conseguiu uma economia anual de 40 milhões de dólares. Aqui em São José, eu vi a entrevista do cara da Saber não, Saber é do livro. Ai, como é que é de bolsa, que dá bolsa de estudos? Ai, gente, nossa, fugiu o nome. Que dá desconto de mensalidade nas universidades, nas faculdades. Unidas é de carro. Poxa, eu tô com o nome deles na cabeça. É aqui perto de casa. Bem, o que eles fizeram? Qual é o lance da empresa deles, que hoje vale quase R$1 milhão? Eles, eles chegaram para as faculdades e falaram, olha, você tem quantas vagas? Quantas vagas livres? Qual é o preço que você vai fazer para mim? Tem que ser um preço muito mais baixo. Tanto, tá bom. Aí ele vendia as vagas por um preço acima do que o cara falou e ficava com a diferença. Outro que faz isso é a Airbnb, Uber, né? Eles ganham na diferença. E quanto maior a eficiência, então, maior a eficiência, maior os lucros, né? Merrill Lynch utilizou os conceitos de pesquisa operacional para realizar gestão de risco em linhas de crédito e economizou 4 bilhões de dólares, sem contar a liquidez. Isso eu sei, se eu vi, fiz pesquisa. É o seguinte, gente,
Eu conversei eu tinha um amigo conhecido, não vou falar que é amigo, que ele é agiota. E eu perguntei para ele assim, pô, ele não levava muito calote? Aí ele falou, olha, Anderson, eu posso levar um calote por semana que não me prejudica em nada. Falei, cara, se um cara não pagar ele por semana, ele ainda continua tendo lucro. Por quê? Porque os juros no Brasil é tão alto, os bancos ganham tanto com juros e que eles podem ter perdas. Né? Você pode dar o calote para o cara que ele fica feliz, não tem problema, você vai me pagar mais para frente. Né? Ou outra pessoa está pagando o seu prejuízo. Por quê? Porque o juros é alto por causa do nível de calote. Tá? Então, os juros que você está pagando ele é alto porque tem gente que não paga. Dá para perceber isso? E o brasileiro é considerado como um povo que, né, cumpre com as suas dívidas. Vamos lá, próximo. Federal Express aplicou os conceitos de pesquisa operacional para executar o planejamento logístico dos despachos. Opa, valor economizado não informado. Com certeza, né? É o caso, tem um aplicativo que chama BlaBlaCar, que é de carona. Pô, você vai para tal cidade. Se você coloca lá no aplicativo e alguém quiser carona, ele tem um valorzinho lá, você que define também. E, pô, sai mais barato, você economiza na gasolina, ajuda a pagar a gasolina. Legal também. A Samsung Electronics aplicou pesquisa operacional para reduzir o tempo de fabricação e quantidade estocada, levando ao aumento de 200 milhões de dólares na receita. Né? Se eu produzo, e eu sei que eu vou produzir um outro modelo, eu já tenho que reduzir a produção do modelo antigo, porque senão ele vai ficar estocado. Né? Se eu produzir muito iPhone 12, quando sair o iPhone 13, os 12 eu vou ter que baixar muito o preço. Então já diminuo a produção, aí quando tiver chegando meu estoque no zero, eu já lanço o produto novo. Então, para compreender o conceito, né, de acordo com Lactemacher, é identificar um problema ou oportunidade e escolher a forma de resolvê-lo, né, achar o modelo. Né? O problema ocorre quando o estado atual de um cenário é diferente do esperado e a oportunidade se dá no momento em que as circunstâncias permitem que metas e objetivos sejam superados. Ó, não é alcançados, é superados. Né? A gente vai conseguir, vai conseguir. Então, eu tenho o meu avançando na prática, né? Que é um exemplo. Eu vou ler aqui para vocês. Se ficar chato, por favor, me avisem. Né? Então, você foi contratado como consultor de uma empresa que aplica conceitos de pesquisa operacional em diversos problemas de transporte e logística. Em sua primeira demanda, o gestor lhe solicita para treinar novos operadores que aplicam técnicas de pesquisa operacional para a solução de problemas na área, explicitando o enfoque sistêmico na tomada de decisão. O que você colocaria na sua apresentação a fim de ressaltar a importância da visão sistêmica no processo de tomada de decisão e a relação disso com a pesquisa operacional, pensando no treinamento dos novos operadores? Né? Então, ó, inicialmente é interessante você começar a sua apresentação ressaltando que uma decisão pode ser resultado do uso da intuição ou do processo de modelagem. Olha, o uso da intuição não é descartado. Foi o que eu usei, né? Que nada mais é do que uma abstração da realidade. Então, eu vou simular a realidade. Nesse sentido, o foco da pesquisa operacional é utilizar o processo de modelagem para que seja empregado um método científico de tomada de decisão. Ou seja, como objetivo, o fundamento da pesquisa operacional é otimizar o resultado através de métodos puramente científicos. Né? Então, se é transporte e logística,
De repente, eu posso fazer o melhor percurso, né? Qual é o percurso melhor? Dessa forma, deixe claro em seu treinamento que a pesquisa operacional, em sua essência de aplicação, parte do princípio do uso de técnicas e métodos científicos quantitativos a estes, quando inseridos e desenvolvidos no ambiente organizacional. São analisados por equipes multidisciplinares, né, várias áreas, o que confere um enfoque sistêmico à tomada de decisão. Dessa forma, buscando uma visão mais objetiva e sistêmica, geral e interligada das atividades, ações e estruturas, e também dos recursos que serão utilizados para alcançar os objetivos da empresa. As decisões devem deixar de ser caracterizadas somente sobre o ponto de vista de uma especialidade, marketing, produção, financeiro, né? Passando a ser desenvolvidas de forma resultados mais amplos para a organização. Então, eu vou sempre pensar no macro, né? Qual é o melhor para o macro? É justamente essa visão sistêmica que permite ao decisor ter um entendimento macro do problema e alinhar a tomada de decisão, utilizando a pesquisa operacional como estratégia de empresa. Então, por exemplo, eu não lembro agora o nome da empresa, mas ela tinha um problema e aí pagou uma nota para o consultor. O consultor foi lá e percebeu que é o seguinte: o cliente fazia um pedido e levava 15 dias para ele receber o produto. E ninguém sabia dar informação para o cara. Aí o que ele fez? O que o consultor fez? Ele chamou toda a equipe e criou, através da pesquisa operacional, explicando a pesquisa operacional para os diversos membros da equipe, o melhor processo, para entender o processo. Tá? E o foco é no resultado. Tá? Então, o que ele faz? Ele buscando as soluções dos funcionários, né? Eu acho legal, consultor é isso, né? Ele usa as ferramentas da empresa para melhorar a empresa, né? Ele conseguiu de 15 dias passar para 24 horas. Porque o pedido ele tinha prioridade. Entendeu? Não tinha que passar por um, esperar o outro, tal. Não, ele já ia direto, ele já tinha ele reduziu a burocracia de tal forma que de 15 passou para um dia, tá? E aí, interessante é isso, às vezes é mais importante eu fazer uma viagem ou várias viagens, né, do que fazer uma viagem, esperar o caminhão encher para ir entregando de porta em porta. De repente, você pega um sistema menor, né? Em vez de usar caminhão, usa uma moto, entregador, né? Porque ele consegue mais agilidade e mais rapidez no processo. Boa noite, Maria Eduarda. Cri, cri, cri. Então, os novos operadores devem atender ao enfoque atual da pesquisa operacional, que busca assegurar uma compreensão mais profunda, um diagnóstico mais assertivo do cenário no qual o problema se encontra, possibilitando o melhor reconhecimento dos elementos internos, a organização e sua interação com o meio ambiente externo. Interessante, né? Legal, né? Afinal de contas, é isso que nós vamos fazer e é isso que eu quero que vocês façam. Mas não só pensando na empresa, mas pensando na vida, na comunidade de vocês também. Então aí nós vamos para os exercíciozinhos, né? Eu quero que vocês avaliem. E aí? Ah, pô, já pus a resposta, Anderson. Ah, sacanagem. Bem, a origem da pesquisa operacional remonta do início da Segunda Guerra, pois o ambiente de guerra requeria planejamento estratégico, de alocação de recursos, como tropas, armas, munições, entre outros, impulsionando métodos de alocação eficiente de recursos escassos. Ah, tá certo, né? Mas, professor, você não tinha falado que foi antes com a Revolução Industrial?
Gente, com a Revolução Industrial foi quando começou tudo, mas surgiu a pesquisa operacional. Deixa eu... esperar a Aline entrar. Oi, Aline, boa noite. Seja bem-vinda. Quando foi criada a pesquisa operacional foi na Segunda Guerra, tá? Na década de 1940 surgiu também o método simplex, né? Que é um algoritmo de otimização desenvolvido por George Dantzig, enquanto que trabalhava no Pentágono planejando e programando atividades militares. Opa, esse sim, né? Corretíssimo. O advento da revolução computacional contribuiu de forma significativa para ampliar o uso da pesquisa operacional, uma vez que o desenvolvimento dos computadores eletrônicos facilitou a execução de cálculos que agora poderiam ser milhares de vezes mais rápidos que o homem. Assim, houve a disseminação da pesquisa operacional no setor empresarial, sendo que hoje, nos mais diversos campos, como indústria, mercado financeiro e comércio logístico. Ok, assim. Tranquilo, né, gente? Maravilha, professor. Pô, colocou também. Semana que vem eu não ponho, tá? Avalie o texto sobre pesquisa operacional e a tomada de decisão. Uma decisão pode ser resultado do uso da intuição ou do uso do processo de modelagem, que nada mais é que uma abstração da realidade. Pô, é o que mais a gente ouve. Logo, o foco da pesquisa operacional é utilizar o processo de modelagem para que seja empregado um método científico de tomar decisão, prezando pelo enfoque sistêmico no processo de decisão. Tranquilo, né? Última questão do livro. Pensando em pesquisa operacional, então, a pesquisa operacional é uma ferramenta ou ramo de ciência, ramo da ciência, a gente já falou isso, que busca desenvolver modelos para ajudar as organizações e os indivíduos em seus processos decisórios. Portanto, bem, a gente já sabe que está certo, né? Portanto, podemos destacar o uso da pesquisa operacional como uma ferramenta gerencial, dada a sua importância e as suas possíveis aplicações que podemos trazer impactos significativos para a gestão empresarial. Ele está certo e o 2 é consequência do 1. Maravilha! Pessoal, agora é o seguinte, eu achei muito legal essa figura, eu postei, tá? Então, você manja de Excel? Como é que vocês estão de Excel? Vocês não estão igual esse cara aqui não, né? Ele pintou as células cada hora de uma cor e fez um desenho no Excel. Poxa vida, gente. Vou esperar agora o retorno de vocês. Como é que tá o Excel aí de vocês, gente? Trabalham com Excel? Bom, indo, professor. Precisa de uns cursos aí a mais, mas tá indo. Somente o básico do básico mesmo, professor. Eu também sei mexer bastante no Excel. Fórmulas e tudo mais. Tem alguém que não mexe com Excel? Sim, não? Dois? Tem alguém que não mexe com Excel?
Então, ó, vou passar para vocês essa, ó. Então, esse vai ser o trabalho de vocês, ó. Essa semana a gente não vai usar o solver do Excel, tá? Mas, cadê o laser? Nossa, gente, computador laser. Ó, mas eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, tá? Para mim, ó. Monte uma planilha do Excel para resolver o problema abaixo para calcular o lucro total da empresa, tá? Então, eu quero que vocês, agora, eu vou estar aqui, tá? Vocês vão criar um Excel, uma planilha do Excel, para uma empresa, eu não coloquei o nome da empresa, ela tem 3 produtos diferentes, tá? Ela produz 3 produtos diferentes, o produto A, o produto B e o produto C, tá? Para produzir esses produtos, ela tem 3 linhas de produção, 3 sistemas, não, 3 não, 4, né? Ele tem 4 sistemas produtivos, que a gente chamou de, eu chamei, né, lógico. 1, 2, 3 e 4. Ah, quanta criatividade! Esses sistemas produtivos, eles trabalham 8 horas por dia, tá? Tudo bem? Então, 8 horas por dia, vezes 60. Agora só para usar a calculadora, tá? Eu já sei a resposta, mas eu quero usar a calculadorinha. A Joyce vai achar estranho. Professor, a calculadora mudou. Eu falo, não, é que o semestre passado eu estava com o Windows 7. Aí eu fiz o upgrade para o Windows 10, então essa é a calculadora do Windows 10. O semestre passado estava na calculadora do Windows 7. Então lá, 8 horas vezes 60, 480. Então ele tem 480 minutos para essas linhas de produção, tá? Cada linha de produção, tá? Então não pode, a somatória das produções não pode, oh meu pai, não pode ultrapassar 480 minutos, tá? Então, eu vou ter uma coluna com o nome dos produtos, uma coluna com a quantidade dos produtos, 4 colunas para cada produção, tá? E aí, o produto A, ele leva 10 minutos na linha 1, cadê? 10 minutos na linha 1, 20 minutos na linha 2, 30 minutos na linha 3 e 40 minutos na linha 4, tá? O produto B, ele leva, para ser produzido, ele leva 44 minutos na linha 1, 33 minutos na linha 2, 22 minutos na linha 3 e 11 minutos na linha 4. Eu tirei isso tudo da minha cabeça, tá? O produto C, ele leva 25 minutos na linha 1, 25 minutos na linha 2, 25 minutos na linha 3 e 25 minutos na linha 4. Tá? Então, por exemplo, se na quantidade, na coluna de quantidade de A for 1, então no campo de tempo em 1 vai ser 10, no tempo de 2 vai ser 20, no tempo de 3 vai ser 30 e no tempo de 4 vai ser 40. Tá? E vai ter mais um campo que é o lucro unitário, tá? Olha como eles ganham. Na peça 1, ele ganha R$ 1.100 por peça de lucro unitário. Na peça 2, na peça A, R$ 1.100. Na peça B, R$ 1.210. E na peça C, R$ 1.050. Né? Então vai ter um outro campo, e aí eu tenho a soma que vai ser o lucro total da empresa naquele dia. Então, por favor, façam essa planilha e quando tiver, eu gostaria que vocês me mostrassem. Tá bom?
é o seguinte, eu gostaria que vocês mostrassem para mim, mas vai servir de atividade para vocês entregarem até semana que vem, tá? Professor, como é que eu vou entregar? Boa, boa. Olha, deixa eu não estou conseguindo. Ah, então tá. Ó, tem meu e-mail, tá? Deixa eu pegar aqui, aqui. Ó, gente, nossa. Travou meu computador. Já sei o que eu vou fazer, eu vou fechar aqui. Ah, não, já sei, é melhor aqui. Tá. Ó, vou apagar essa figurinha e vou colocar meu e-mail aqui. Inserir caixa de texto. Ó, e-mail.br, assim mesmo? Isso, assim, tá? E aí vocês me mandam, por favor, coloca no título pesquisa operacional, o nome de vocês, por favor, o nome que está aqui, o nome de vocês, e aula 01. Tudo bem? E aí, quem quiser me mostrar hoje, aí eu já resolvo já. Tá bom? Combinado, então, professor. Se eu não conseguir fazer pelo Eu? Gmail, eu mando para você amanhã cedo já, Tá bom. tá bom? Eu já corrijo. E aí, qualquer coisa, se vocês quiserem, nós já estamos liberados. Vocês já estão liberados. Quem quiser me mostrar, eu corrijo, dou uma olhada. E aí, eu só agradeço vocês pela participação, pela colaboração. Tá bom, gente? Professor, obrigada. Prazer. E vamos que vamos pro semestre. Ah, com certeza. Já você fala assim, nossa. Deixa eu criar aqui. Eu vou criar um Excel com a lista de vocês já para já botar a nota. Eu aproveito a do semestre passado, né? Vou fazer uma nova. Excel 2003. Vamos lá. Deixa eu parar de gravar. Top record.